Olá, boa tarde, meus amigos do Jornal do Castelo. Nós estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live feita para pessoas inteligentes e de bom gosto, como vocês que vão nos acompanhar. Aqui nós discutimos temas que são de interesse da nossa cidade. A crise provocada pela pandemia do coronavírus atingiu todos os segmentos da sociedade. Um dos mais atingidos foi o setor imobiliário, que somente agora aponta alguns sinais de recuperação na área de vendas. Na área de locação, o baque foi ainda maior. Milhares de locatários perderam o emprego ou a possibilidade de ter a renda e não puderam cumprir com o contrato de locação. Crise geral. Empresas fechando as portas, trabalhadores sem condições de cumprir com os seus compromissos. O que fazer? Aí entra uma palavrinha mágica chamada negociação. E para falar sobre isso, Conexão Campinas de hoje conversa com o professor e advogado Renato Savi, que é especialista em direito contratual e imobiliário. Doutor Renato Savi, boa tarde. Muito obrigado por participar de Conexão Campinas. Eu que agradeço, Clóvis. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Professor Renato Savi, conta um pouquinho, antes da gente entrar nos nossos dois temas muito importantes de hoje, fala um pouquinho do doutor Renato Savi. O senhor é professor, o senhor é advogado há quantos anos, doutor? O senhor tá bom aí, eu estou me sentindo mais velho do que eu já sou. Não, é questão de respeito. Questão de respeito. Eu sou advogado, sou há 24 anos já, sou professor universitário, professor de graduação e de pós-graduação. Na pós-graduação eu dou aula de direito imobiliário e direito contratual, e processo de direito processual civil na pós-graduação. E na graduação é mais voltado para a área trabalhista. Você tem alguém para falar sobre direito contratual, sobre direito imobiliário, a gente está falando com a pessoa certa, doutor Renato Savi. Doutor, é possível identificar, eu não sei quais são as instituições que levantam esses números, quais foram os setores mais atingidos aí com essa crise? Muita gente não pôde cumprir o contrato. Foi na área comercial, foi na área residencial? Quem foi mais afetado com esse problema todo? Nossa, Clóvis, eu acredito que quem mais foi atingido foi o comercial. As locações não residenciais, que nós chamamos de comercial, foi a mais atingida. Bar, restaurante, eventos, porque as pessoas sabem disso, né? Foi atingido um setor, vai ser atingida a locação. Não tem como não ser atingida. Porque você loca. As pessoas contraem obrigações locatícias em detrimento do seu negócio. E parando o restaurante, parando o bar, muitos bares e restaurantes fecharam aqui em Campinas, na região, no Brasil inteiro. E não só, mas eventos. Você não pode fazer eventos. Então, não pode aglomerar, não pode fazer eventos. Você acaba entregando o imóvel que você está. Não tem porquê. Então, tudo isso impacta na economia, tudo impacta em vários setores. E o imobiliário não tem como escapar. Acaba sendo atingido normalmente, né? Doutor Renato, nós estamos aí já praticamente com 9 meses de pandemia, esse problema vem se arrastando já há um tempão, mas muita gente ainda tem dúvida com relação a quais direitos eu tenho, porque eu não estou fechando a minha empresa, eu não estou deixando de pagar porque eu não quero. Ele é um problema nacional, internacional, é uma pandemia, é um problema mundial. Então, qual é o caminho, ou quais são os caminhos para a gente chegar a um bom termo nessa situação? Os shoppings, eles se adiantaram,
chamaram lá os seus participantes, chamaram aqueles que alugam os espaços para a loja e acabaram fazendo lá suas negociações. Aqueles que têm uma negociação individual, qual é o caminho, quem tem direito, até onde vai o direito de você tirar aquela pessoa que não está pagando, não tem, qual é o direito que eu tenho de exigir uma condição especial, como que funciona diante desse quadro? O que nós sentimos muito no setor imobiliário foi a dificuldade de pagamento, não só no comercial, mas também no residencial. E o que vai acontecendo? Eu vou perder o meu locatário? Não. Vamos segurar ali, vamos juntos, porque a ruína, né? Eu escrevi um artigo que hoje foi publicado, inclusive no jornal aqui de Campinas, e a ruína do locatário é a ruína do locador. Eu digo isso no artigo e isso é verdade. Por quê? Se eu for intransigente como locador, eu mato o meu locatário. Se eu mato a galinha dos ovos de ouro, eu morro. Eu fico sem. Então, qual é o mais sensato? Vamos fazer negociação. A negociação é o melhor caminho, é a melhor toada que eu tenho, negociar. E aconteceu muito isso durante a pandemia, muita negociação. Eu vou falar uma... bem interessante. Eu sou locatário no imóvel que eu tenho escritório, eu não pedi nada. O corretor de imóveis chegou para mim e falou: doutor, nós vamos dar uma bonificação para o senhor aí de 30%. Eu falei: então, mas eu não quero, porque eu sei que eu vou ter que pagar isso depois, né? Não, mas o locador ele quer dar essa bonificação para os locatários dele e é extenso ao senhor. Tá bom, muito obrigado, óbvio, né? É claro que eu vou ter que pagar isso agora em 2021, mas ele pensou no locatário dele. Isso é muito interessante, porque ele não precisou chegar nele e pedir uma bonificação, mas ele mesmo já chegou e, olha, tô aqui, tem 30% de desconto aqui, depois você me paga, fica tranquilo. Eu acredito até com medo de perder o locatário. Né? Muitos locatários pediram 50%, 60% de desconto. Ele já veio e ofereceu 30%. Tá ótimo. Né? Então, ajuda muito. O locador que pensa dessa forma, pensa na negociação, ele é mais sensato. Ele vai ter um locatário fiel a ele, que vai pagar em dia, que vai sempre pensar nele. Por quê? Porque o meu locador pensa em mim. Por que eu não vou pensar no meu locador? Né? Isso é muito interessante e ajuda muito essa relação locatícia entre locador e locatário. Exatamente o que eu ia falar para o senhor. Isso afina o relacionamento e mostra um grau de envolvimento e interesse, até porque a maior parte das locações comerciais, elas representam um custo muito grande para a manutenção daquele empreendimento comercial. E o proprietário fazendo isso, ele está mantendo viva essa atividade comercial ou facilitando para que ela se mantenha viva e continue assim pagando. Né? O senhor mencionou uma condição de negociação, mas existem várias condições. Num determinado momento pode ter só um desconto de 20% ou 30% por um período, mas pode ter um desconto como essa que o senhor mencionou. Então, quais são os tipos de negociações possíveis e quais os cuidados que cada um tem que ter para não ter problema lá na frente? Pergunta excelente, hein, Clóvis? Primeira coisa, precisa colocar o preto no branco. Primeira coisa, negociou, chegou num acordo, aditamento no contrato, tá? O aditamento no contrato, tem que fazer um termo, né? Para que não haja problema mais tarde, falar, mas eu não sabia, mas você não falou isso. Não, tá ali. Então todo mundo assinou, tudo em ordem, não tem nenhum tipo de problema. Quais são as modalidades de negociação? Clóvis, são várias. Eu vou contar a experiência do escritório, né, especializado em direito imobiliário.
eu dou assessoria para imobiliárias, inclusive para pessoas físicas também, que precisam negociar. Nós trabalhamos muito nessa quarentena, nessa pandemia, nessa quarentena, nesse isolamento, nesse sentido. Primeiro, eu tive casos onde o locador concordou em não cobrar aluguel durante 3 meses. Nós tivemos. Né? Isso depois, sem cobrar lá na frente. Cobrando lá na frente, sempre. Cobrando. Sempre. Isso, olha, em todas as negociações que nós tivemos, ninguém deixou de pagar lá na frente. Tá? Todas. Que nós fomos envolvidos. E foram várias. E essa foram 3 meses. Depois, uma redução de 50%, né? Durante mais 3 meses. E depois, uma redução de 30%. Então, essa acho que foi a mais incrível, né? Porque ela deixou de pagar. Mas o normal é a 50% de redução. Esse é o normal. Não muito comum 30% de redução, mais 50% do que 30%, mas sempre em janeiro, fevereiro, muitos em março. Nós tivemos muitas negociações que vão ser saldadas, quitadas a partir de março. Mas janeiro começa o pagamento desse resíduo, né, dessa diferença entre o que deveria ser pago e o que ficou para pagar durante 12 meses. Isso vai ser diluído junto com os aluguéis futuros. Sim, vão ser pagos, quitados, junto com o aluguel normal. Né, normal. Mas enfatizando o que o senhor colocou, importante fazer um aditamento ao contrato. Sim, importantíssimo para que não haja nenhum tipo de dúvida, porque as dúvidas em que matam a relação. Doutor Renato, o senhor mencionou essa negociação e no processo de locação existem normalmente 3 figuras, o locador, o locatário, o inquilino, e tem o intermediário, que é o administrador de imóvel, a imobiliária. Sim. Nesse caso, a negociação ela é feita com a participação desse intermediário, corretor, ele que vai administrar esse novo contrato de aditamento, assim que deve ser feito. Sim, o corretor, você vai provocar ali o corretor vai entrar iniciar uma negociação. É que como nós trabalhamos para imobiliárias, nós fomos envolvidos desde o início, né? Desde o início, até mesmo para fazer o aditamento. Então, nós que fizemos os aditamentos, nós que fizemos uma parte da negociação. Então, o corretor vai lá, provoca o locador. Ah, dá para fazer? Ah, vamos fazer. Então, vamos envolver agora o advogado. Né? O advogado imobiliário vai fazer, finalizar essa negociação, colocar no papel, né, entre aspas, né, agora no computador, né, e vamos assinar. Uma coisa muito importante, Clóvis, que eu não posso deixar de mencionar, qualquer tipo, quando você contrai como locatário algum tipo de obrigação, precisa o fiador assinar também. Por quê? Porque está modificando um modo, uma cláusula contratual. Não pode deixar de colher a assinatura do fiador, porque o fiador não é responsável, se não assinou, não é responsável por uma novação ou pela obrigação, essa nova obrigação contraída pelo locatário. E isso é muito importante, porque ele foi o avalista de uma determinada situação. Eu sou o avalista, eu sou fiador deste imóvel nesta condição. Houve uma alteração e eu não sou mais avalista disso. Ele continua como fiador normal, mas se o locatário descumprir esse resíduo e o fiador nem estava sabendo, não assinou, não concordou, mas ele concordou por telefone. Não, assina. Aí o que vai acontecer? Ele vai ser obrigado. Agora, se esse resíduo não for adimplido pelo locatário e o fiador não sabia, ele não vai ser responsável por esse resíduo. Tá? Doutor, a gente mencionou... Certo. Desculpa, pode concluir, doutor.
precisa ter isso em mente. Precisa ter isso em mente. Doutor, a gente está conversando aqui a respeito de uma situação que envolve aí a parte comercial, empreendimentos comerciais, lojas, restaurantes e tudo mais, mas Campinas, vamos pegar Campinas como exemplo, ela tem milhares e milhares de imóveis alugados para uma determinada categoria, que são os universitários. São pessoas de fora que vêm para cá e alugam. Eles estavam numa situação e a pandemia os colocou em outra situação. Eles estão tendo aula remota, já desde março. E aí, então, aquele imóvel que ele alugou para vir para cá e frequentar, ele já não tem mais essa necessidade. Aí também tem que haver a negociação, porque a maior parte deles volta para a casa dos pais, né, até por questão de segurança. Uma grande parte volta para a casa dos pais. Aí também tem que haver a negociação para essa categoria. Eu não tive nenhum caso no escritório de universitários, tá? Mas nós, conversando com outros advogados, a gente acaba conversando sobre problemas, né? E realmente outros advogados tiveram, principalmente em São Paulo, tiveram muito problema quanto à negociação de universitários. Mas aonde está o problema? O problema é o seguinte: vai ficar alguns amigos, alguns colegas disseram que a pessoa, como não estava indo em aula, e a aula passou a ser remota durante o primeiro semestre, né, porque nós começamos no março, então julho termina o primeiro semestre, para depois começar o segundo semestre. O que aconteceu? As pessoas pagaram normalmente, ou reduziram o valor normalmente no primeiro semestre, porque não sabia também o que ia acontecer. Depois, como eu também dou aula em faculdade, o que aconteceu? Era um problema muito sério, porque a faculdade também não sabia o que ia fazer. Então, muitas faculdades tomaram a seguinte decisão: vamos ficar até dezembro em aula online. Não vamos ficar, volta ou não volta. Porque o alunado, ele fica com dúvidas. O alunado fica com dúvidas. Então, não podem ficar com dúvidas. E o que aconteceu? Muita entrega, devolução de locação. Muita devolução de locação. Mas tem multa, ele paga. Paga a multa. Tem muitas locações que, após 12 meses, não tem mais a multa na rescisão do contrato. A gente sabe disso. Muita negociação é dessa forma. Então, o que vai acontecendo? Muita devolução de imóveis de estudantes por alunos. Por quê? Porque não tem por que ficar ali pagando um valor, às vezes até alto, e não está usufruindo. Então, devolve. Né? Isso, com a máxima certeza, impactou muito no setor. Doutor Renato, nós falamos da palavra mágica negociação, falamos de bom senso, para que seja bom para todos, mas existe uma situação em que, olha, não tenho condição de pagar e eu não sei o que fazer. Independente de ser pandemia ou não, o proprietário ele tem o direito de solicitar o imóvel, a condição é a mesma, sendo pandemia ou não, como que funciona? O inquilino fala, olha, não tenho condição de pagar e eu vou ficar aqui mais um pouco. E aí, como que funciona? Ele pode ser despejado? É uma complicação, né? Porque se o cidadão já diz que não vai pagar, né, nós temos as hipóteses. Né? O locador não pode pedir o imóvel antes do pacto. A duração do contrato são de, 5 anos. 5 anos a locação. Nosso exemplo aqui. Eu posso pedir antes? Não posso. Tem algumas hipóteses. Mas, se tivesse tudo correndo normalmente, eu não posso. Eu não quero mais alocar para você, porque eu não estou indo mais para sua casa. Então, eu não quero mais alocar para você. Não é assim que funciona. Então, nós temos hipóteses. O artigo 4º, parágrafo único da lei do inquilinato já diz que tem que cumprir, e a multa é somente paga pelo locatário. O locador não pode pedir
o imóvel e mas eu pago a multa para você. Não pode, porque o parágrafo único do artigo 4º, ele deixa isso meio esfumaçado. Mas a jurisprudência, os tribunais já sedimentaram isso há muitos anos atrás. Não pode, há muitos anos. Não pode. Então é somente em benefício, entre aspas, do locatário. Só ele pode pagar e ir embora. Então, o que vai acontecer? Se houver um problema de inadimplemento durante a pandemia, até dia 30 de outubro, não podia pedir o imóvel, né? Eu não me lembro agora de cabeça, eu não me lembro o número da lei, mas tinha uma lei, inclusive o Bolsonaro vetou esse artigo e foi derrubado, se não me engano, na casa. Então, o que acontece? Hoje eu posso? Pode. Você pode pedir. O problema é, como nós temos estamos ainda em pandemia, né? Não estamos na zona vermelha, mas na fase vermelha, mas estamos em pandemia. Um juiz vai pensar 3 vezes antes de dar um despejo, ainda mais liminar, um despejo liminar. Olha, sai. Muito complicado. Ainda mais em residência. Se for um imóvel residencial, eu acho mais complicado. É uma questão de bom senso, né, doutor? Além da questão legal, é uma questão de bom senso, uma questão de compreensão, né? Doutor, com relação a esse aspecto da administração imobiliária, dos contratos, existe algum enfoque mais que o senhor queira dar ao tema, que eu não tenha abordado? Não, eu acredito que você abordou toda a problemática, você abordou bem. Tá, a questão da locação, é importante ressaltar o aditamento do contrato, procurar o intermediário, que é o administrador do imóvel, nos casos em que há uma negociação direta, que hoje é minoria, entre o proprietário e o locatário, o inquilino. Nem vai acontecer. Precisa. Se tiver uma imobiliária no meio, né, que fez a locação, não vai acontecer. Vai sempre ter intermédio da imobiliária. Importante ressaltar também o que o senhor falou sobre a assinatura desse aditamento por parte do avalista. E o fiador. Para que não haja problema. Importante deixar tudo esclarecido, o que vai acontecer, como vai ser feito esse parcelamento, de que forma isso que ficou para trás vai ser diluído lá na frente, para que não gere um problema futuro. Doutor, a gente falou de condomínios, a gente falou de casas. Os condomínios, eles são um paraíso, são pequenas cidades onde a gente aglutina ali muitos problemas muito próximos. E aí a gente também percebeu durante a pandemia um aumento muito grande, agora a gente já entra no novo tema, da questão da violência doméstica. Eu fiz algumas entrevistas com alguns psicólogos logo no começo da pandemia e eles já alertavam sobre isso. O confinamento, ele leva normalmente a um desequilíbrio, a um estresse maior, a um aumento do estresse e, consequentemente, problemas nós vamos ter. Nós não sabemos qual vai ser o tamanho desse problema, qual vai ser o aumento. Hoje a gente já tem alguns números aí que indicam esse problema seríssimo do aumento da violência doméstica, seja ele com mulher, com criança e até mesmo com idoso, não é isso, doutor? Sim, com a máxima certeza. Quando você diz que é uma mini-cidade, né, eu chamo de microsociedade. Eu sempre, para os meus alunos também eu digo, o condomínio é uma microsociedade. Microsociedade. Eu chamo de... Não, mas isso é uma nomenclatura que eu coloquei. Vamos considerar assim, é uma microsociedade. É uma microsociedade, uma mini-cidade, nós temos, inclusive, uma mini-cidade mesmo, nós temos unidades com 360, 400 unidades. Imagina, coloca aí 3 pessoas. Quantas pessoas moram ali 3 pessoas por unidade, quantas pessoas tem? É muita coisa. Um número muito grande. É muito grande. Tem que administrar tudo isso, né? Nós, lá no escritório, damos assessoria para condomínios muito grandes. E a briga é direto, é dia a dia, né? Antes de entrar aqui com você, eu estava resolvendo um problema de um condomínio cliente e o problema de assembleia, né? Vai ter uma assembleia virtual e eles estavam preocupados aí com a assembleia virtual. Nós já fizemos algumas reuniões entre a diretoria para deixar em ordem, né?
essa assembleia. Mas é tudo conflito. Tem pessoas, tem conflitos. Por que tem conflitos? Porque as pessoas pensam diferentes. Né? Cada um pensa de uma forma. Então, gera conflito. Nessa mini-sociedade, nessa micro-sociedade, cada um tem um modo de pensar. Então, precisa gerenciar isso. Quem melhor para gerenciar? O síndico tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, né, para conseguir gerenciar todos os problemas, ainda mais em condomínio. Eu já fui síndico e tinha 7 casas, eu quase fiquei louco. Imagine um condomínio que tem Com 40. 400 unidades. Doutor, o senhor mencionou, ele tem que ter um equilíbrio emocional grande, tem que ter a sensatez, mas ele tem que ter também o conhecimento técnico e jurídico sobre de que forma se comportar, né? O que eu sempre falo é o seguinte, o síndico ali, ele está ali, não é um favor, mas ele está fazendo, o síndico normal, né, não o profissional. O síndico profissional ele tem que saber mesmo, porque é a profissão dele. Mas o síndico, geralmente, ele está ajudando o condomínio, né, a associação. Então, tem o superintendente da associação, ele está ajudando. Geralmente é de graça, ou ele não deixa, ele deixa de pagar o condomínio, né, a mensalidade, mas o trabalho que dá não compensa. Ele quer realmente ajudar ali onde ele mora, essa micro-sociedade. Ele é o prefeito ali, né? Ele é o prefeito, tem o conselho que vão colocar que são os vereadores, e ele está ali tentando ajudar. Precisa saber? Precisa, mas ele precisa ter a administração junto com ele, né, a administradora, e um advogado. Precisa ter um advogado. Se você não tiver um advogado especialista em direito condominial, você vai ter problemas. Você com certeza terá problemas, né? Com certeza. Com relação específica a esse caso da violência, a gente tem alguns números, o senhor até já escreveu um artigo sobre isso. Foi. Considerando só o estado de São Paulo, houve um aumento significativo de violência contra a mulher, é isso? Contra a mulher. Também, eu acho que quase 40%, mais de 40% contra as mulheres e também contra crianças, né? Nesse caso, quintuplicou as denúncias. Idosos quintuplicou as denúncias. Porque o confinamento ele gera um estresse maior, né? E nesses casos, doutor, nessa microsociedade, qual deve ser o comportamento de quem administra isso? O síndico ou o conselho de administração? Eu presencio ou soube de um fato de violência contra um idoso, contra uma mulher. Qual o caminho? Vamos lá. Primeiramente, esse administrador, ou representante do condomínio, ou o síndico, o superintendente, em caso de associações, precisa, primeiro, ter muita sensatez, muito bom senso. Tem que tratar de uma forma, qualquer tipo de problema, sempre analisando. Por quê? Porque se ele for de sopetão, o que vai acontecer? Ele vai cometer um erro. Então precisa analisar muito bem. Quando você fala em violência doméstica, nós temos uma lei federal, né? Nós temos uma lei federal, que é a 14.022 de 2020, e agora nós temos houve um desfecho, vários desfechos, né? Os estados e municípios, o estado do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, também formularam e editaram leis sobre a violência doméstica, tendo a responsabilidade, essa proteção, passando essa responsabilidade para o síndico, né? Aqui em Campinas nós temos a Lei 16.034 de 2020, que também foi editada agora em novembro, meados de novembro. A federal foi em julho. Aí depois veio como bolas de neve, né? Várias leis decorrentes dessa lei federal. O que acontece? Passou-se a responsabilidade para o síndico.
O síndico, o superintendente, ele fala em síndico. Ou a lei fala em síndico, representante legal ou administrador. Quem vai ter essa responsabilidade? O síndico. Ele vai precisar, não é denunciar, vamos falar, denunciar aos poderes públicos, às autoridades, qualquer tipo de problema que ele tenha ou presenciado ou que levaram a ele. Né? Então, ele vai se utilizar dos canais, o Disque 100, o Disque 180, 180 para as mulheres, né? Violência contra mulheres. E o 100 contra mulheres também, LGBT, contra crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência física ou mental. Então, vai precisar utilizar esse tipo de atitude. Ele vai precisar ter essa atitude. Doutor, para que o síndico não tenha problema, fala, olha, você está interferindo na minha vida, você está me causando um transtorno, dano moral, quais são esses cuidados que ele tem que ter, por exemplo, quando ele for abordar, ele deve abordar o proprietário do imóvel, o condômino, ele deve chegar até ele, conversar ou não? E quando houver uma denúncia, fala, olha, o apartamento 25 do bloco B agrediu, deve ter agredido tal. De que forma que essa comunicação tem que ser feita? Por escrito, para que ele se precavenha? Como que isso tem que ser processado? A pergunta é a pergunta de todos os síndicos. Essa semana aqui foi... A semana passada, essa semana foi as semanas das reuniões, né? Como nós vamos fazer para não tomar um tiro no meio do meu condomínio? Né? É interessante, né? Porque tem aquele ditado popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Os especialistas fizeram esse tipo de brincadeira e já falaram, não, agora se mete a colher, né? O Estado, os municípios, o governo federal deu esse poder de interferência ao síndico. Mas o que eu digo para os meus clientes é o seguinte, cuidado, né? Tome cuidado. Não pode estar ocorrendo o problema, 190, ou aqui em Campinas, 153, Guarda Municipal. Primeira coisa que você vai fazer, você vai chamar a polícia. Por quê? Você vai ali interferir, vai socorrer? Pode, né? Agora, depende muito da pessoa que está do outro lado. Você não sabe, se você conhece a pessoa, sabe que é uma pessoa violenta, que anda armada, é complicado. Ou se ela está alterada por algum motivo, por ingestão de álcool, qualquer coisa assim, né? É complicado. Tem que tomar muito cuidado. Nunca vá sozinho, né? Você tem um conselho, veja quem pode te acompanhar. Nós tivemos um caso na semana passada, estavam contando, um cliente precisou de uma ajuda, e a gente estava conversando sobre isso, de uma mulher presa ali na unidade, pedindo socorro. O que vai acontecer? Precisa, porque daí é uma missão de socorro se acontece alguma coisa, né? Então precisa ter uma certa interferência, mas polícia na hora, né? 190, 153. Agora, se você ouviu falar, né? Complicado. Agora vem, olha, ontem aqui a pessoa estava gritando, chorando, e eu peça para ou mandar um e-mail, ou mandar no WhatsApp, ou mandar um áudio para você, síndico, para você responsável. Por quê? Porque você precisa se embasar em alguma coisa. Os especialistas têm colocado uma crítica muito grande dos especialistas, é a denunciação caluniosa, essa denúncia caluniosa. O síndico vai lá, liga no Disque 100, faz uma denúncia, ou sei lá, vai ter um protocolo, o condomínio pode acompanhar, mas o que vai acontecer? Mas não aconteceu nada, então às vezes até é mentira, né? E os especialistas estão muito preocupados com isso, de denúncias caluniosas,
para prejudicar alguém, acontecer alguma coisa. Pode falar, senhor. Doutor Renato, no final eu vou pedir para o senhor deixar os contatos para as pessoas que têm interesse em conversar com o senhor, a gente vai colocar, e quando essa entrevista for postada também no nosso canal do Jornal do Castelo no YouTube, a gente vai colocar lá o seu endereço e o seu WhatsApp para contato. Com relação aos idosos, aí é uma característica, existem alguns casos de cuidadores que vão para o apartamento, e aí é um pouco mais delicado, até para se saber o tipo de agressão, se houve ou não houve. A colocação de câmeras internas é uma situação que pode ser aceita? O que o senhor orienta com relação a isso? Sim, sim, sim. As câmeras internas são maravilhosas, porque nós captamos todas as imagens. Se você gravar, obviamente, às vezes tem alguns lugares que acabam não gravando, tem que gravar, é muito interessante, até mesmo para a segurança do condomínio, eu sempre recomendo isso. Tem que gastar com segurança, não adianta. Tem que gastar, vai gastar e tem que gastar. E o que acontece? O interessante disso tudo é você ter um embasamento, ter provas do que está acontecendo. E isso é muito interessante. Obviamente que você não vai colocar uma câmera dentro da unidade da pessoa, né? Mas aqui em Campinas a violência é doméstica, a violência é somente nas residências, nas unidades ou em as áreas comuns, mas somente residencial. A nossa lei aqui de Campinas não contemplou a violência, acho que acredito até que foi uma falha isso, ou não contemplou a violência em condomínios não residenciais, os comerciais. É interessante, em Teresina já contemplou, aqui não contemplou, mas orientação, mesmo que não esteja na lei, síndicos usem ali a lei como parâmetro. Doutor, nós não tínhamos colocado no script aqui para abordar o tema, mas o senhor mencionou aí, o senhor me deixou curioso. O senhor mencionou sobre a procura do síndico, a assembleia online. Em virtude de pandemia, isso está normalizado? Isso já vinha sendo, já caminhando? Como que ficou essa situação da assembleia online? Ela é legal, ela é permitida? E quais são os cuidados? Se o senhor não quiser falar sobre isso agora, tudo bem, é que o senhor mencionou. Eu estou falando disso faz tanto tempo. Então, por favor, como nós não havíamos combinado de tratar sobre esse assunto, então, por favor. É o nosso dia a dia, né? Tem que saber, é o nosso dia a dia. Clóvis, houve, né, com a pandemia, muita coisa mudou. Nós vamos ter, particularmente, mudei muito meu modo de atendimento de cliente. Eu faço tudo videoconferência. Foi uma maravilha isso, as videoconferências. E a pandemia trouxe esse novo para nós. Muitas pessoas, muitos condomínios, eu vou dar um exemplo de um condomínio que nós ajudamos, assessoramos, são 365 unidades. Sabe uma microcidade mesmo, né? É uma microcidade mesmo. Agora, sabe quantas pessoas frequentam as assembleias? 15. 15 unidades. Então, 15 pessoas, 15 unidades, essa é a média. Essa é a média. Eu já participei e já vi. Essa é a média, de 15 a 20. Média 15. Faz tempo que nós estamos lá, então eu participei de algumas assembleias. E o que acontece? 15 pessoas dominam ou decidem a vida de 365 unidades. Que vão reclamar depois. Óbvio, claro que vão reclamar depois. Mas vá à assembleia. Fala, eu estou indo, vou na assembleia. Eu moro numa associação aqui é uma associação, e eu participo. Sabe quantas pessoas? Tem 43 pessoas, vão 9. Né? Então, está errado, precisa participar. E agora com a possibilidade dessa online, o senhor acredita que vai aumentar? Essa é a perspectiva. O aumento, né, das pessoas, dessa contribuição, eu chamo de contribuição. As pessoas não gostam muito de ir na assembleia, tem muita briga. Gente, você tem que ir lá e contribuir.
contribuam. O senhor está sendo, doutor, desculpe interrompê-lo, o senhor está sendo bonzinho e educado, porque participar de uma reunião de condomínio não é nem contribuição, é obrigação de defender o que é seu interesse. O senhor está sendo muito educado. Doutor, então, por favor. É que eu estou ao vivo. Com relação à legalidade dessas assembleias, de que forma que tem que ser o procedimento? Sim, vamos lá então. Como que nós temos que fazer? Primeiro, a assembleia virtual pode acontecer? Pode. Ah, mas dia 30 agora de novembro acabou porque a lei só previa até dia 30 de novembro. Acabou? Nós temos uma separação ali. Alguns especialistas entendem que não, que você pode continuar a vida inteira ali, e tem algumas pessoas, alguns especialistas, que não pode. Eu participei de um congresso agora, eles chamaram de mini congresso, e estava muito repartido, os expositores estavam ali metade. O que eu entendo? Que pode, você pode, mas desde que você preveja isso na convenção condominial. Preveja na convenção condominial essa assembleia virtual e faça requisitos. Não, primeiro requisito, ampla divulgação da plataforma, ampla divulgação da data e horário, ampla divulgação de como vai ser feita a lista de presença, ampla divulgação de como vai ser feita a votação. E precisa ter uma plataforma confiável para que, se precisar de uma auditoria mais tarde, vamos supor que alguém discuta, leve a juízo esse problema, precisa de uma perícia, uma auditoria, alguma coisa, tem que saber o IP. Então precisa ter uma plataforma correta, uma plataforma muito bem feita. As administradoras estão engatinhando ainda nesse ínterim. Porque o que acontece? Tem o quê? Tem a votação. Você vota, fica aberto 3 dias para votar, então no aplicativo, mas ainda dá para você discutir e depois fica aberto 3 dias no aplicativo. É uma das coisas que os especialistas estão indo contra. Por quê? Mas como você me garante que o Clóvis assinou isso? Foi ele que votou, que não foi lá o cunhado dele que votou. Né? Então, é um problema. A lista de presença, eu sempre digo para os meus clientes, lista de presença, faça uma lista de presença de alguma forma virtual. Não passe lista física depois da reunião, porque você não sabe se realmente aquela pessoa estava lá. Né? É ele que estava ali, quem está assinando. São muitos cuidados, porque são muitas novidades. Esse processo ele já vinha acontecendo, com a pandemia ele acabou acelerando, mas isso é um tema para uma outra live, para uma outra entrevista. Eu quero aqui deixar o contato do senhor. Você me corrija, por favor, se eu estiver errado, doutor. www.ferrazsampaio.adv.br, é isso? Perfeito. Tá, o senhor quer deixar algum WhatsApp, algum e-mail para contato? No site tem tudo, as pessoas acessam o site? O site é bem interessante porque nós respondemos, o site sempre chega para mim, principalmente, no formulário, e depois nós passamos para os departamentos do escritório. Então tá bom, doutor Renato Savim, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom. É gostoso a gente falar com quem entende, porque a conversa flui fácil, é muito fácil trabalhar desse jeito. Aí a pessoa conhece, sabe muito bem do que está falando, e aí a coisa anda muito tranquila, muito fácil, né? Mas o jornalista ajuda também, né? Pô, não, o jornalista aqui está em segundo plano. O mais importante é sempre o entrevistado. Doutor, muito obrigado pela sua participação em Conexão Campinas. Nós vamos deixar lá os contatos do senhor. Mais alguma consideração que o senhor queira fazer antes da gente encerrar? Nós estamos chegando ao finalzinho. Uma última coisa que eu acabei não falando. Síndicos, tomem cuidado com uma coisa. As multas para os síndicos que não afixem, está na lei municipal, artigo 2º, se não afixar o comunicado do que está da lei de violência doméstica nos lugares comuns, elevadores, quadros de aviso, vai tomar multa.
Tem algum padrão para esse comunicado, doutor? Não tem Existe um padrão. Algum padrão, um cartazete? É importante comunicar. Exatamente, o conteúdo dessa lei. Então, precisa montar ali uma comunicação, fazer essa comunicação. Eu estou orientando a colocar em quadro de aviso, colocar na portaria, colocar nos elevadores, inclusive entregar para cada morador um documentozinho que as pessoas estão sabendo, né? Não precisa ter assinatura, mas pelo menos uma correspondenciazinha ali na caixa de correio para mostrar, olha, entregamos, tem aqui. Porque a primeira vez, se houver uma fiscalização, é advertência pro condomínio, não é pro síndico, é pro condomínio. Depois, multa de R$500 a R$10.000 pro condomínio. Tá? Não tem multa, a nossa lei municipal não tem multa para não comunicação de violência doméstica. Não tem. Mas nós temos aí implicações administrativas contra o síndico, que pode haver, né, pode perder o cargo, inclusive criminais. Muito importante isso. Doutor Renato Savim, muito obrigado pela sua participação. E o senhor já está convidado para participar de outros temas. A gente tem aí alguns temas sobre isso, como a questão da inadimplência, como a questão de assembleias virtuais, que a gente pode tocar mais detalhadamente nesse assunto. Então, muito obrigado pela sua participação e sejam todos bem-vindos à nossa Conexão Campinas, uma live especial feita para pessoas inteligentes e de bom gosto. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço.